Olá, boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira, 20 de julho, para mais um NT Sul aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos agora aos destaques da edição de hoje. Com bandeira vermelha, a Cachoeira do Sul pode ter o comércio fechado e a Prefeitura tenta recurso para reverter a situação. Iluminação pública, com a instalação de novas luminárias em Cachoeira do Sul, o que é feito com as lâmpadas retiradas? A gente explica em detalhes para você. Nuvem de gafanhotos volta a apresentar risco para o Brasil. Com o calor, os insetos podem voltar a se movimentar em direção ao Rio Grande do Sul. E ainda, sem aulas presenciais, transportadores escolares ficam sem opção de trabalho. Nós conversamos com esses profissionais para entender essa dificuldade e saber como eles estão se virando. Mande a sua mensagem para o WhatsApp do NT Sul com a sua opinião sobre esses e outros assuntos que nós vamos falar hoje. Envie um recadinho, envie uma foto para a gente. O número é o 51-99769-7129. E pelo Facebook você também pode interagir com a gente acessando facebook.com/TV Cachoeira. Vai enviando sua mensagem, fique de olho na TV Novo Tempo, porque o NT Sul já está no ar. A gente abre esta edição do NT Sul, mais uma vez, atualizando para você o quadro de Cachoeira do Sul em relação ao coronavírus. Nos últimos 3 dias, o município teve mais casos confirmados e descartados. Na sexta-feira, 8 novos casos foram confirmados. Entre eles estão 2 profissionais da saúde de 23 e 41 anos de idade. Também foram registrados 41 casos suspeitos, 14 descartados e 1 paciente recuperado. Já o sábado teve a confirmação de 3 novos casos e 17 suspeitos. 3 foram descartados e 2 foram notificados como casos recuperados. No domingo, mais 2 confirmações de coronavírus, 8 registros de casos suspeitos e 1 caso descartado. Este que foi descartado no domingo é o paciente de 83 anos que estava internado em estado grave no Hospital de Caridade e Beneficência e veio a óbito no fim da semana. Portanto, não há uma segunda morte por coronavírus na cidade. Nós vamos ver então agora os números totais no município. No momento, Cachoeira do Sul tem 146 casos confirmados e 64 suspeitos. 574 já foram descartados e 114 pacientes são considerados recuperados. O município teve 1 óbito pela Covid-19. Bom, e os casos confirmados, a ocupação dos leitos do HCB e também o óbito registrado aqui em Cachoeira do Sul na semana passada são dados preocupantes que podem mudar tudo no município a partir de amanhã. Isso porque, por enquanto, a gente segue na bandeira vermelha e a gente vai falar agora, ao vivo, com a Thelma Tomás, sobre esse assunto, né, que toma conta aqui de Cachoeira do Sul. Thelma, boa tarde. O município ingressou efetivamente com um recurso para reverter essa situação? Boa tarde, Nunes. Boa tarde a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. Sim, pressionado principalmente pelos setores representados do comércio, o prefeito Sérgio Gnatti e a M-Centro Serra, que é a associação que representa a boa parte dos municípios aqui da região 27, a qual Cachoeira faz parte, impetraram, então, uma argumentação junto ao governo do estado solicitando que essa classificação seja revista. Foram muitos os recursos apontados pelo governo do estado até o dia de ontem. Pelo menos 59 recursos chegaram ao Comitê de Análise de Dados da Covid-19 no governo do estado do Rio Grande do Sul, e os resultados serão anunciados hoje à tarde pelo governador Eduardo Leite, que vai contrapor aquelas questões que julgarem ser necessárias. No caso de Cachoeira do Sul, a base dessa defesa é a ocupação de leitos estaduais, que é um dos indicadores determinantes no que diz respeito à classificação de risco das bandeiras instituídas pelo distanciamento social controlado no estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira recebe pacientes de todo o estado porque tem gestão plena em saúde e, portanto, desde o início deste processo, estava ciente de que seria uma base de sustentação no apoio à ocupação de leitos em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz respeito a leitos de UTI. E foi isso que foi apontado. A gente separou até o mapa aqui de classificação de Cachoeira do Sul, para que o pessoal em casa também consiga acompanhar. Tem 2 indicadores apontando aí para uma nota mais baixa, que é a classificação preta, que diz respeito, então, à ocupação de leitos no estado e diz também respeito à projeção de leitos, a projeção de óbitos para os próximos dias. Esses 2 indicadores
pesaram na classificação vermelha para Cachoeira do Sul, que teve uma melhora em 4 outros indicadores dentre os 11 subdivididos. A argumentação vai ser de que não sejam contabilizados, então, Daniel Nunes, os leitos ocupados por pacientes vindos de outras cidades que não integram nem a micro e nem a macro região e, portanto, comprometem a nota de Cachoeira. E se esse recurso não for acolhido pelo governo do estado, a partir de amanhã o comércio não essencial fecha e há uma redução drástica na ocupação dos espaços pelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, ou quer dizer, dos trabalhadores, da força de trabalho de uma maneira geral, há uma redução drástica aí para conter, que as estratégias que o governo do estado acredita serem mais eficientes, a circulação de pessoas e, portanto, a disseminação do coronavírus. Bom, eu quero perguntar para a Thelma agora sobre o vídeo que foi gravado ontem pelo prefeito Sérgio Gnatti, né? Esse vídeo que foi publicado nas redes sociais, inicialmente da prefeitura, depois replicado pelos veículos de comunicação. O prefeito se diz injustiçado, né? Sente que a cidade de Cachoeira do Sul está sendo injustiçada justamente por esse fato, por esse fator, vamos dizer assim, de que o município recebe pacientes de toda a macro-região, até de fora, e por fim, o município termina sendo penalizado por isso. E aí, Thelma? Pois é, esse é um dos argumentos que 27, pelo menos 27 das organizações, das associações, têm utilizado para controlar o número de penalizações que o governo do estado tem imposto aos municípios. Inclusive, este é a bandeira que tem sido defendida desde o início das reuniões aqui do Comitê de Enfrentamento à Covid, porque Cachoeira, que presta um serviço ao Estado, está sendo penalizada no que diz respeito à restrição para atividades econômicas. O prefeito fez esse vídeo, encaminhou em redes sociais para assessorias de comunicação, para os veículos de comunicação da cidade, publicou nas redes da própria prefeitura, mostrando que está se mexendo em defesa daquilo que os cachoeirenses têm também demandado, que é a manutenção dos serviços de comércio abertos. A gente separou um trechinho aí em que Gnatti manifesta sua contrariedade com os critérios. Nossa nota melhorou em relação à nota da semana passada. Tal foi o esforço que fizemos. Mas fomos surpreendidos pelo governo do estado em nos recolocar na bandeira vermelha. Não pode. Nós estamos atendendo muitos casos de Covid de outras regiões, que não a nossa macro-região. E é injusto a penalização, piorar a nossa nota, porque nós atendemos pacientes de outras regiões. A população toda está cobrando isso. Não é certo. Atenderemos sim os Covid de toda a região, de todo o estado, não tem problema nenhum. Agora, porque temos que atender. Agora, nos piorar a nossa nota, isso não é justo. Nós por 0,2 nos colocaram para a bandeira vermelha. Mas nós não vamos parar por aí, nós vamos continuar lutando. Nós queremos que todos os cachoeirenses sintam que o Poder Executivo, que o prefeito Gnatti, a sua equipe, a equipe médica, a equipe de saúde, todos nós estamos imbuídos de melhorar a situação dos cachoeirenses da sua região, que nós temos responsabilidade. Aí, portanto, Sérgio Gnatti, prefeito de Cachoeira do Sul, né, manifestando a sua insatisfação, vamos dizer assim, com a bandeira vermelha para Cachoeira do Sul, e ele considera aí vários argumentos. Thelma, eu sei que você traz informações que são objetivas, né, obviamente, que é a característica do jornalismo, mas eu vou te fazer uma pergunta subjetiva, que é o que está todo mundo perguntando hoje. Você está acompanhando muito tempo já essa questão das bandeiras, do distanciamento aqui no Rio Grande do Sul, certamente você tem propriedade para falar. Na sua opinião, né, enquanto repórter, enquanto alguém que está acompanhando isso assim diariamente, tem chance de Cachoeira do Sul reverter essa bandeira e reverter, vamos dizer assim, esse endurecimento das regras? Daniel Nunes, nós falávamos na sexta-feira sobre a força política que poderia mobilizar e mudar a postura do governo do estado no que diz respeito aos critérios do distanciamento social. Não vejo isso acontecendo porque ele teria que abrir mão para todos os prefeitos que demandassem por meio deste argumento. E hoje a gente tem 90% do estado classificado em bandeira vermelha, o que significa que realmente existe um problema grave na ocupação de leitos, na capacidade de atendimento
e na ampliação de casos. Isso é inegável e a gente tem acompanhado aqui diariamente não só os números de Cachoeira do Sul, como os números do estado. Além disso, embora haja uma rebelião, digamos assim, de prefeitos em função da pressão do comércio, que realmente é uma preocupação para a geração de emprego, de renda e a própria manutenção dos cofres públicos, que invariavelmente recolhe ICMS e todos os impostos decorrentes da circulação de dinheiro nas cidades, a preocupação hoje do governo do estado tem sido sempre muito focada na capacidade de atendimento e diminuição de óbitos, do que não está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente tem visto números crescendo expressivamente, mas tem uma novidade prestes a acontecer. Os prefeitos estão insatisfeitos com as determinações do governo do estado e o governo está repensando a responsabilização e deve apresentar mudanças nos critérios do distanciamento social, passando então a bola, como a gente diz, para que os prefeitos comecem a administrar as restrições. Logo, o ônus político, que é uma das maiores preocupações, principalmente neste que é um ano eleitoral, ficaria a cargo dos prefeitos. O estado do Rio Grande do Sul ofereceria a estrutura técnica de orientação, seguiria a classificação de bandeiras, mas ali, se você pretende abrir o comércio e se responsabiliza pelos danos decorrentes dessa situação, a bola será sua a partir dos próximos 10 dias. Ao longo desta semana, o governo do estado traça uma estratégia junto com 27 associações dos municípios das regiões pré-determinadas nesse modelo de distanciamento social, onde deve ser anunciada esta mudança. Porque se os prefeitos estão insatisfeitos e estão responsabilizando o estado, o governador Eduardo Leite pretende mudar o jogo. Tem aí então uma faca de dois gumes, né? Há um bônus para os prefeitos, porque poderiam abrir, flexibilizar um pouquinho as regras. Por outro lado, há também um ônus, porque se errarem o passo, no sentido de flexibilizarem e terem problemas nos seus municípios, não há responsabilização para o governo do estado. A culpa é do prefeito, né, Thelma? Obrigado pelas informações. Isso aí. Obrigada, Nunes. Uma boa tarde. Igualmente. Gente, o governo federal desistiu de fracionar o pagamento das 2 últimas parcelas do auxílio emergencial aos beneficiários. O parcelamento ocorreria nos meses de agosto e setembro. Os mais de 65 milhões de beneficiários do programa de renda criado durante a pandemia de Covid-19 receberão mais 2 pagamentos integrais de R$ 600, conforme calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania na última sexta-feira. O governo, ao anunciar o pagamento de outras 2 parcelas, chegou a cogitar o fracionamento em até 4 pagamentos. De acordo com o calendário publicado, os beneficiários continuarão recebendo os valores primeiro em contas digitais para só depois conseguirem sacar os recursos conforme um cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal, evitando então as aglomerações nas agências. A maioria dos beneficiários só conseguirá sacar o dinheiro de setembro em outubro, mas poderá fazer pagamentos e transferências antes disso por meio da conta digital. Quem já recebeu as 3 primeiras parcelas terá o 4º pagamento emergencial de R$ 600, depositado entre os dias 22 de julho para nascidos em janeiro e 26 de agosto para os nascidos em dezembro. Já o calendário de saques começa em 25 de julho e vai até 17 de setembro. O 5º pagamento de R$ 600 começará a ser depositado em 28 de agosto, em um calendário que vai até o dia 30 de setembro. Os saques da última parcela do auxílio emergencial vão de 19 de setembro a 29 de outubro. Beneficiários que só conseguiram acessar o auxílio emergencial mais tarde terão direito às mesmas 5 parcelas em um calendário estendido que vai até meados de dezembro. O calendário completo de pagamento das parcelas do auxílio emergencial você encontra no nosso site novotempo.com/ntsul. E a gente exibe agora o último episódio da série que tem apresentado os imigrantes senegaleses e haitianos que vieram para o Rio Grande do Sul há quase uma década. Nesse episódio, a gente vai saber um pouco mais sobre a dificuldade de viver longe da terra natal e da família e como eles convivem com a saudade. A série é uma produção da TV Bom Dia, a nossa parceira lá de Erechim. Quatro anos que eu não vejo elas. Vou fazer 4 anos aqui em setembro. Eu tenho 4 anos que eu não vejo ela. É a minha maior saudade aqui. Eu estou sofrendo muito por causa disso. Então, a nossa vida é feita de escolhas.
E nem sempre estas escolhas são fáceis. Ter que escolher sair do seu país em busca de trabalho, estudos e realização não é fácil, mas às vezes é necessário. E junto disso vem aquela palavrinha que só existe na língua portuguesa: a saudade. Saudade é algo difícil de explicar. E olha que foi o Google quem disse isso. É um substantivo e quer dizer sentimento nostálgico provocado pela distância de algo ou alguém, pela ausência de uma pessoa, coisa e local. A minha maior dificuldade aqui é de viver sem família, né? Deixar tudo, amigos. Mas eu fiz isso para uma coisa boa. Para alguns, a saudade pode ser traduzida em quilômetros, como é o caso da Stephanie e do Wilkie. São mais de 4.000 quilômetros. Já para o Babu e o Mactar, passa de 5.000. É uma realidade também de outros imigrantes que deixam famílias e amigos em busca de vida melhor. Segundo a ONU, em 2019, mais de 3% da população realizou migração internacional. E é por causa dessa distância que o Woody Daniel ainda não conhece a avó que está no Haiti. A esperança é que esse encontro aconteça em breve. É por isso que eu fiz a faculdade e eu trabalho. Eu estudo de manhã e trabalho de noite para conseguir dinheiro para trazer ela aqui, porque passagem para trazer ela aqui é 10 mil e pouco. É bem caro. Consegui trabalhar muito para ganhar e para trazer ela aqui. Mas ainda bem que existem alguns jeitinhos de amenizar essa saudade. E antes, quando eu entrava aqui no Brasil, tinha um cartão que os africanos fabricam, que dá acesso para falar pelo telefone diretamente com as pessoas lá no Haiti, ou de fora. Mas agora não existe mais, só pela internet que eu posso falar com a minha mãe, porque só a minha mãe que fica lá no Haiti. Enquanto essa palavrinha insistir em ficar, a gente vai se apoiando para amenizar a tal da saudade. A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livre, que você vai estar conosco aqui, para ver o Woody Daniel que está crescendo, para ajudar ele e ajudar a minha família também. O que eu dizia aí? Moi espérer un jour, maman va prendre sama avec ici do Brasil, pour que capable o Daniel cap grandi et comme ça tout capable aider famille dans tout ça que nous capable gagner pour nous entreprendre. Muito legal, né? 12h20 agora, hora de Brasília. Gente, o prefeito Sérgio Gnatti assinou a homologação do pregão eletrônico que definiu a empresa para a prestação de serviço de limpeza pública urbana com varrição de ruas de forma manual. Falta agora apenas a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço para o trabalho iniciar. A vencedora foi a Eireli, prestadora de serviços, com contrato no valor de R$ 468 mil por ano. A operacionalização do serviço vai ser coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A empresa vencedora vai precisar contratar 10 varredeiras, além de motorista, que vai gerar 11 empregos de forma direta em Cachoeira do Sul. Essa questão da limpeza das ruas é sempre um dos questionamentos dos nossos telespectadores e um outro assunto que os cachoeirenses sempre nos perguntam é sobre a iluminação pública. Praticamente todos os dias chegam aqui no nosso WhatsApp mensagens com relatos de ruas escuras, de lâmpadas queimadas, assuntos relacionados. Pois é, a troca da iluminação pública nas principais ruas de Cachoeira do Sul vem mudando a paisagem urbana e tem sido elogiada e, ao mesmo tempo, criticada pela população. Entre os questionamentos está o fato de os materiais não serem reaproveitados e que apenas o centro foi beneficiado. Estas fotografias mostram as ruas Júlio de Castilho, Saldanha, Marinho e 7 de Setembro totalmente iluminadas. Mesmo do alto, é possível ver a vegetação nas calçadas e praças, a cor dos veículos, faixas de pedestres e demarcações para os veículos estacionarem. A instalação destas luminárias de LED foi assunto na última sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O presidente chegou a elogiar o serviço, mas logo citou que apenas os moradores do centro do município foram beneficiados. Tem muita gente com inveja, porque o centro está uma beleza.
Mas o resto está uma porcaria. O resto está uma escuridão, vereador Valdocir. E eu vou dar uns exemplos aqui das pessoas que me procuraram na última semana, depois do pronunciamento que eu fiz aqui, reclamando lá da Volta da Charqueada, que é o meu bairro. E desde já digo, continua a mesma coisa. Faz meses e meses que eu peço a iluminação na Volta Charqueada e continua a mesma coisa, uma escuridão. Mas vamos lá, vou dizer mais, não é só eu que estou com inveja, vereador Frade. Para não dizer que é só o vereador porque ele mora na Volta Charqueada. Não, vamos seguir. O pessoal está com inveja também. Na Rua Farroupilha, no bairro Medianeira, muitos postes possuem luminária que não funcionam, causando uma sensação de insegurança aos moradores e pedestres que utilizam a via. Então, o pessoal lá da Rua Farroupilha, do bairro Medianeira, está pedindo a revisão geral lá. Também estão com inveja do pessoal do centro, o pessoal da Avenida Marcelo Gama, no bairro Santa Helena. Os postes possuem luminárias que não funcionam, causando enorme sensação de insegurança. E desde janeiro de 2017, quando na primeira vez ocupei aquela tribuna que agora, devido ao Covid, não estamos ocupando, eu digo que iluminação pública é segurança pública. O presidente citou outras reclamações de moradores de bairros mais afastados e vilas. Mas para a nossa equipe isso não é novidade, porque recebemos diariamente mensagens de telespectadores relatando o mesmo problema. Esta, recebida na semana passada, pede atenção das autoridades porque falta iluminação na Rua Assis Brasil, no bairro Frota. Isso é apenas um exemplo. Parabéns ao grande trabalho que fizeram no centro. Mas o bairro e as vilas estão clamando por iluminação pública. E eu espero que agora, com esse material que estão retirando aqui, possam arrumar então os bairros. Só que isso não é possível. Inclusive, já noticiamos esta informação mais de uma vez aqui no NT Sul. Na última, quem respondeu foi o vice-prefeito Kleber Cardoso. Aqueles materiais, aqueles suportes que são retirados dessas ruas aí, são reaproveitados pela prefeitura? Na verdade, esse convênio com a CPFE e a RGE tanto que é um projeto de eficiência energética, segundo eles falam, tá? A tendência é eles recolheram, já que aí eles vão instalar, eles recolhem esse material e dão destino, né, a ele. Por quê? A RGE enfim, eles entendem que é necessário ao longo do tempo migrar dessa iluminação antiga que nós temos ainda de sódio para essas lâmpadas LED, primeiro para eficiência energética, segundo para o próprio meio ambiente, que são mais eficazes, né, menos agressivas, e aí eles dão destino a essa iluminação. E que bom até que tu fizesse essa pergunta, porque a população vai olhar a entrevista e tem acompanhado esse trabalho, eles podem imaginar que a gente vai poder reaproveitar outros pontos. E, na verdade, também a gente não tem essa orientação e nem poder. A RGE, ela retira as velhas, coloca as novas e eles dão destino às velhas, né? Não sendo possível a gente reaproveitar, infelizmente, porém, já que é tudo gratuito, né? A gente tem mais a que agradecer por tudo, né? Fiz o mesmo questionamento para a atual secretária de Obras de Cachoeira do Sul. O edital, ele previa, ele tem essa condição, né? Onde o material ele seria recolhido pela empresa para descarte. Eu e o Dr. Gnatti, nós conversamos com o senhor Augustini da empresa para ver a possibilidade de nós aproveitar alguma coisa, e isso nós estamos fazendo. Tudo que é possível aproveitar, nós estamos aproveitando. Para comprovar isso, a equipe responsável pela iluminação pública da Secretaria Municipal de Obras enviou um relatório na última sexta-feira, assim que gravei a entrevista com a titular da pasta. Informaram que nos últimos 15 dias, os 8 servidores da equipe realizaram a troca de 430 lâmpadas queimadas,
nos mais variados bairros da cidade. Volta da Charqueada, Quinta da Boa Vista, Noêmia, Universitário, Centro, Soares e Prevassol foram os bairros que mais tiveram serviços de troca de lâmpadas realizados. Segundo a equipe, às terças e quintas os servidores se deslocam para o interior. Neste período de 15 dias, os trabalhos foram mais intensos no Passo do Moura, Guajuvira, Bosque e Água Morna. Estes registros do trabalho também foram enviados pela assessoria da Prefeitura. E quando os outros projetos forem assinados, para a substituição de mais lâmpadas, a mudança. Nesse novo projeto, nós vamos pedir em torno de 1.000 lâmpadas. E eu conversei com o engenheiro eletricista que está trabalhando, algumas condições, algumas contrapartidas que nós temos que fornecer. Uma delas será o próprio descarte. Ele já vai propor no projeto que esse descarte fique por conta da prefeitura, diferente do atual projeto que está sendo implantado. A RGE informou que segue as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente para descartar todos os materiais e ou equipamentos substituídos no projeto. É uma obrigatoriedade das ações integrantes dos projetos do Programa de Eficiência Energética, o descarte dos equipamentos menos eficientes retirados, para que estes não voltem ao mercado, incentivando assim a migração para tecnologias e soluções mais eficientes. Segundo a RGE, todos os custos de descarte e comprovações são integrantes do projeto e geridas pela RGE. E ainda na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Sul informou que abriu processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para aquisição de um caminhão com cesto aéreo 0 km para uso da Secretaria Municipal de Obras nos serviços de iluminação pública. As propostas vão ser abertas no dia 30 de julho. Todos os documentos do processo licitatório estão disponíveis no portal de compras públicas no site da Prefeitura, cachoeiradosul.rs.gov.br. E aí na sua rua, como é que está a iluminação? Tem iluminação? Recebeu luminárias novas? Está no escuro? Conte pra gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51-99769-7129. E pelo Face, você também pode participar. A gente está transmitindo o NT Sul ao vivo por lá. Você pode acessar, comentar essa live que a gente vai ver aqui o seu recadinho. Então é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos começar este bloco de interatividade com as mensagens na tela, as mensagens do nosso WhatsApp. A Leoni de Cachoeira do Sul: deveriam arrumar a luz na rua João Batista Betá, ou Beta. Faz 2 meses que peço. Obrigado aí pela mensagem, né? Tem muita gente aí que está com essa mesma situação. O Adão Madri também manda mensagem: olha só a rua Henrique Miller. Vamos dar uma olhadinha aí na foto que o Adão manda pra gente. Uma escuridão completa, né? Dá pra ver algumas luminárias bem na ponta lá, mas ali onde o Adão tirou a foto realmente bem escuro. Quem mais? Tem mais mensagem chegando. Cavaltante de Belém do Pará: o prefeito está certíssimo, está defendendo seu município, porque de fato é injusto prejudicar o município por estar atendendo doentes de outras regiões. Obrigado ao nosso telespectador que mandou mensagem lá de Belém do Pará. Quem mais? Amanda Jacob também passando por aqui: acredito que a bandeira não vai mudar. Se um cachoeirense contrair a Covid-19, não terá leito de UTI para atendê-lo em sua cidade. Porque, independentemente, né, da região de onde a pessoa está sendo atendida, o fato é que os leitos não estarão disponíveis, né? Obrigado, Amanda, aí pela mensagem. A Maria Irene também mandando mensagem: meu esposo Vilmar, estamos completando 43 anos de casados hoje. Que o tempo nos traga muitos anos juntos. O amo muito. Vamos ver a foto que a Maria mandou aqui, juntamente com o Vilmar. E a gente manda aquele abraço especial, carinhoso, né? Desejando felicidades, que Deus continue abençoando aí o matrimônio de vocês. Obrigado por compartilhar a foto. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para a tela e traz mais mensagens dos nossos telespectadores. Vai mandando o seu recadinho. No próximo bloco, nuvem de gafanhotos volta a apresentar risco para o Brasil. Com o calor, os insetos podem voltar a se movimentar em direção ao Rio Grande do Sul.
E ainda, sem aulas presenciais, transportadores escolares ficam sem opção de trabalho. Nós conversamos com esses profissionais para entender essa dificuldade e saber como eles estão se virando. Fique com a gente, o NTSU volta já. Foi sepultado no sábado Alexander Peixoto Trindade, de 34 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 9 de julho, quando caiu no rio Jacuí ao voltar de uma pescaria. O corpo foi encontrado no fim da tarde de sexta-feira, na região do Capão Grande, em Cachoeira do Sul. Alexander era morador da Quinta da Boa Vista. E a gente fala agora de clima. Olha só, a Berkeley Earth, organização que estuda temperaturas, estima que junho de 2020 tenha sido o junho mais quente já registrado desde 1850, quando os registros começaram. Até então, 2019 tinha sido o junho mais quente. E 2020 também teve os meses de abril e maio mais quentes já observados. Ou seja, tudo encaminha para que 2020 seja o ano mais quente já registrado na história. Mas isso pode mudar. Uma possível laninha que tem condições que podem reduzir a temperatura média global no final de 2020 e início de 2021. Além disso, um padrão frio no Pacífico Central-Leste sugere que as temperaturas no final de 2020 podem ser menores do que o esperado. Essas condições diminuem a probabilidade de 2020 se tornar um ano quente recorde. Aqui em Cachoeira do Sul, o fim de semana foi quente e nos próximos dias as temperaturas continuam perto dos 30 graus. Nós vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira vai ter sol, poucas nuvens em Cachoeira do Sul e não chove. Assim como no fim de semana, as temperaturas vão ser altas, um calor fora de época. Temperatura mínima 26 graus, máxima 30. Terça-feira também vai ter tempo bom, vai ter sol e poucas nuvens e a temperatura fica um pouco mais baixa pela manhã. Mínima 15 graus, máxima 29. Quarta-feira a nebulosidade aumenta, mas ainda vai ser um dia de sol entre nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima fica em 29. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco e quente determina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, de acordo com a Metsul Meteorologia. O sol vai predominar em todo o estado, com amplos períodos de céu claro. Nuvens esparsas em alguns pontos, sobretudo no sul gaúcho. Em Porto Alegre, a temperatura máxima fica em 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima é de 27. No norte do estado, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 22 graus. No sul do estado, em São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande, 28 graus. E com esse calor presente no Rio Grande do Sul e também na fronteira, no lado argentino, os gafanhotos voltaram a se movimentar em direção ao estado gaúcho. Autoridades brasileiras estão monitorando os insetos que devem se mover com mais intensidade, pelo menos até a próxima quarta-feira. No fim de semana, houve um deslocamento de 33 quilômetros em direção ao Brasil. Eles estão na cidade de Sauce, na Argentina, a cerca de 120 quilômetros da cidade gaúcha de Barra do Quaraí. Para quinta-feira, tem previsão de que uma nova frente fria ingresse em solo gaúcho, o que pode afastar a nuvem de gafanhotos. Embora não representem um risco direto para os seres humanos, os gafanhotos podem, em grupo, causar grandes prejuízos econômicos, devorando plantações em questões de horas. Caso os insetos cheguem ao estado, há potencial para prejuízo, especialmente em culturas recém-plantadas como trigo e canola, para a citricultura e pastagens de inverno para gado de leite e engorda de gado de corte. A orientação é que produtores rurais fiquem atentos à chegada dos insetos e comuniquem sua presença imediatamente à Inspetoria de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura. É gafanhoto que não termina mais. E aí, tá gostando desse calor, do tempo quentinho? Ou quer que o frio volte logo? Que clima que você prefere? Conte pra gente enviando aí a sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129 ou então comentando a nossa transmissão ao vivo lá no facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar esse bloco aqui de interatividade mandando abraços para os nossos amigos, para os internautas aqui do Facebook. A Alessandra Brito está com a gente, o Paulo Couto mandando mensagem.
sobre a situação dos leitos, né, que atendem todas as regiões, né, as macro-regiões. O Paulo Couto diz aqui, o responsável de informar o Estado desta questão é a Prefeitura. Obrigado, Paulo, pela mensagem. A Lisiane Braga também passa por aqui. Boa tarde, um feliz Dia do Amigo. Para você também, né, Lisiane? O Brasil tem 3 datas, inclusive, para a comemoração do Dia do Amigo, mas o 20 de julho é realmente uma delas. Obrigado pela mensagem, pela lembrança. Quem mais? O João Henrique Schneider também passando por aqui, dizendo que o governador está errado. Ele cita aqui um exemplo da França, né, e o que deveria ser feito para preservar a economia e os empregos. Obrigado, João. Um grande abraço para você. Vamos aqui para a tela ver algumas mensagens também do nosso WhatsApp. O Rangel Maus, de Cachoeira, muitos materiais sendo retirados poderiam ser reaproveitados. Ao invés disso, a prefeitura gasta tendo de comprar o mesmo material. Isso é uma incoerência. Enquanto isso, muitas ruas na escuridão. Obrigado, Rangel, aí pela sua opinião, pela mensagem. Quem mais? O Matheus também mandando mensagem aqui. Estamos no escuro na rua Fernandes Barbosa, na volta da Charqueada. Escuridão, né, Matheus? É uma situação que a gente espera que seja resolvida aí o quanto antes. O Vilton também manda mensagem aqui. Aqui no bairro Augusta, na rua General Osório, precisamos de atenção na questão de iluminação pública e escuridão total de noite. Obrigado, Vilton, aí também pelo alerta, né? Como falou o presidente da Câmara antes, é uma questão de segurança pública, né? Não é simplesmente um privilégio, enfim. Para começar, que as pessoas estão pagando por isso. Então, torcemos para que a prefeitura consiga resolver o quanto antes aí a iluminação. Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos internautas, dos telespectadores. O Tesouro do Estado pagou hoje uma nova parcela do salário de junho dos servidores públicos. O valor de R$ 2.250 foi creditado nas contas dos servidores que recebem acima de R$ 3.000. Com o novo depósito, o governo do estado quita a folha de junho para 81% dos funcionários. O próximo pagamento, previsto para 31 de julho, permanece, mas com novo valor. A parcela vai ser de R$ 1.500, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 6.750. Com isso, a quitação total da folha de junho do Poder Executivo muda para 10 de agosto. Gente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começou hoje serviços de manutenção nas rodovias BR-116, BR-290 e BR-471. Os trabalhos vão até sábado e devem ser feitos em diferentes horários, dependendo da região. Na BR-116, os serviços estão sendo realizados em 7 trechos diferentes. Nos trechos da região metropolitana, as equipes trabalham de 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, com serviços de limpeza, retirada de detritos sólidos e também de animais mortos, fresagem, recomposição do pavimento e roçada. Em outros trechos, os serviços vão das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. Os serviços são de conservação e restauração do pavimento. Já na BR-290, as equipes trabalham das 7 da manhã até às 5 horas da tarde, com micro revestimento, fresagem, recomposição do pavimento e também roçada. Esse serviço de roçada vai ser feito no trecho de Cachoeira do Sul até Caçapava do Sul, do quilômetro 285 até o quilômetro 300. E na BR-471, os trabalhos de conservação da rodovia começam às 8 da manhã e vão até às 6 da tarde. Seguem em sigilo as negociações entre a família Radins, atual administradora da rodoviária em Cachoeira do Sul, e a concessionária responsável pela rodoviária de Nova Prata, região serrana do Rio Grande do Sul. O plano é garantir a transferência do contrato de concessão para uma nova administradora. A negociação foi confirmada pelo DAIR por meio do seu diretor, Lauro Agman. Nós sabemos, ou pelo menos soubemos, ainda na semana passada, que alguns interessados tinham procurado o pessoal da rodoviária de Cachoeira para fazer propostas, enfim, avaliar o negócio. Quem parece que está mais adiantado em relação a isso é o pessoal da rodoviária de Nova Prata. Então, eles já conversaram conosco, perguntando quais eram os procedimentos, nós já orientamos, só que nesse processo que envolve a transferência de uma concessão, é preciso que se faça um pedido de anuência prévia ao poder concedente, encaminhando a documentação relativa ao interessado, para a gente avaliar as condições operacionais, administrativas, financeiras, e também nós vamos avaliar a situação do concessionário que está saindo, né? Nós não podemos transferir uma concessão
se tiver pendências, seja da ordem que for, nas esferas que forem, né, não somente com o DAIR, mas questões trabalhistas, fiscais, enfim, porque o que se faz aí é uma transferência de um contrato onde existe um CNPJ e esse CNPJ não vai mudar. Nós podemos alterar o controle acionário, societário, mas nós não podemos mexer na característica inicial da empresa. Isso aí, nesse contrato, precisa ficar preservado. Então, estamos acompanhando com bastante atenção, com expectativa também. Queremos que o desfecho seja favorável para o pessoal de Cachoeira e da região não ficar desassistido muito tempo, né? Tanto a família Radins quanto o representante legal e a empresa interessada, Pastre e Panegali, optaram por não falar, por não conceder entrevistas, até que obtenham a oficialização do DAIR sobre a liberação para esse negócio. Gente, a confirmação de um caso de coronavírus no asilo Nossa Senhora Medianeira e outros 8 casos suspeitos colocaram as autoridades em saúde em alerta. A situação revelada na sexta-feira expôs ainda a dificuldade estrutural e de contenção dos idosos pelo presidente da entidade, Chulipa Miller. O asilo Nossa Senhora Medianeira tem sido um modelo, eu diria, nesse tratamento, porque a gente está ouvindo no Brasil inteiro problemas nas casas de idosos e nós não tínhamos nenhum caso com os nossos 63 idosos morando lá, né? Agora tivemos um problema com uma senhora que está, vamos dizer assim, que preocupou e a gente seguiu todos os trâmites possíveis, né? Avisamos a Secretaria de Saúde e tudo mais. Nós temos, você sabe que o idoso é complicado, nós temos um idoso lá que é completamente, vamos dizer assim, não disciplinado, quer sair, sai e tudo mais. Evidentemente, para isso a gente tem que contar com o auxílio do Ministério Público, que infelizmente tem sido um pouco demorado para agilizar essa questão. A gente já comunicou ao Ministério Público, já comunicou à Vigilância Sanitária que nós não podemos atar esse idoso lá, né? Não podemos prendê-lo lá. Ou nós tiramos a chave dele, né? Impedimos ele sair, porque ele inclusive tem carro, ou a gente pede que ele saia do asilo, né? Ou seja, é preciso que o Ministério Público ou a Vigilância Sanitária nos ajude nesse sentido, porque nós não podemos botar uma corrente nesse idoso, né? Esse é um problema. O segundo problema é o seguinte: o isolamento dos nossos idosos que estão com suspeita de coronavírus, no caso, que tiveram contato com essa que acusou com coronavírus, implica numa estrutura hospitalar, que nós não temos, né? O presidente relatou ainda a falta de condições financeiras da instituição para assegurar o cumprimento das medidas, que demandaria contratação de pessoal e investimentos. Chulipa relatou ainda a morosidade no atendimento a demandas tanto pela Prefeitura quanto pelo Ministério Público. Que nós não temos, né? Nós não temos estrutura hospitalar física, quer dizer, fisicamente até nós temos uma enfermaria boa que nós podemos transformá-la em um isolamento. No entanto, nós não temos pessoal para isso, né? Ou seja, a gente sabe que o isolamento de idosos implica num corpo clínico compatível, e nós não temos isso. Nós temos pouquíssimos funcionários, né, auxiliares de enfermagem, uma enfermeira maravilhosa que se dedica integralmente à questão, só que ela não pode ficar 24 horas lá dentro, né? Então, nós temos um problema sério de limitação pessoal. Nós temos alguns auxiliares de enfermagem afastados por questão de grupo de risco, de idade, né? Então, esse é um problema sério que a gente está enfrentando. E o mais gozado, que eu fico pasmo, é que o secretário de Saúde, a primeira coisa que disse, que a casa não está cumprindo o protocolo. Nós estamos cumprindo o protocolo desde o primeiro dia. E outra coisa muito importante, o asilo está com as suas receitas totalmente raspadas, porque não está funcionando o brechó, não está funcionando o brechó infantil, não está funcionando o BRIC, ou seja, todas essas atividades voluntárias, diga-se de passagem, que ajudam na receita do asilo. Eu quero que a comunidade entenda o seguinte: a Prefeitura de Cachoeira não dá nenhum real para o asilo. Todas as cidades onde tem asilo, as prefeituras dão dinheiro porque, na verdade, o asilo de Cachoeira é uma entidade filantrópica. Ela vive da ajuda da comunidade. Nós temos um TAC feito com o Ministério Público, onde a prefeitura se comprometia a dar R$2.000 para o asilo por mensais, e nunca chegou. Desde o primeiro dia do TAC, nunca chegou. Quer dizer, isso já faz mais de um ano. Tudo que a gente pode fazer com relação a observar protocolo, a cuidados com o coronavírus, a proteção dos idosos, a gente faz.
Só que o idoso, você sabe, o idoso é difícil, lida. A administração do asilo tem na tarde desta segunda-feira uma reunião agendada com a Secretaria Municipal de Saúde para buscar um caminho de solução ao problema, que pode representar, se não contido, risco de surto de Covid-19 entre idosos. No momento, todos os casos suspeitos estão em monitoramento pela vigilância sanitária e isolados. Fazer um fronte de enfrentamento ao coronavírus dentro do asilo só é possível se trouxer a gente de fora, né? Pessoas cedidas pela prefeitura. Né? É muito fácil alguém dizer, o asilo tem que ficar com as pessoas. Sim, e como? Como é que faz? Né? Como é que faz? Se tem um hospital de campanha para isso montado na cidade que está vazio. E olha só, em tempos de pandemia, muitas categorias de trabalhadores ficaram desassistidas, sem perspectivas. Os profissionais que atuam com transporte escolar estão nesse grupo. Muitos estão em dificuldades, outros conseguiram se adaptar e há também quem tenha achado um novo caminho profissional devido a essa parada obrigatória. Nós vamos conhecer alguns desses personagens. Em meados de abril, cerca de um mês após o início das restrições geradas pela pandemia de coronavírus, veículos de transporte escolar e de turismo invadiram as ruas centrais de Cachoeira do Sul, alertando para as dificuldades que os trabalhadores já vivenciavam. Afora receber pelos poucos dias trabalhados antes da suspensão das aulas e viagens, esses profissionais tiveram que buscar alternativas de sobrevivência. O Edilson liderou o movimento. Atualmente, a empresa de transportes em que ele e o filho são sócios busca alternativas para sobreviver em tempos de crise. Disponibiliza para as empresas o transporte dos funcionários em vans e ônibus. E, paralelamente a isso, o Edilson optou por sair da zona de conforto e até mudou de cidade para trabalhar. Edilson, motorista de aplicativo, saindo de Cachoeira do Sul para poder atuar em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, em Gravataí. Como é que foi essa mudança? Foi a única alternativa que te restou? Não é uma coisa que eu faça da mesma forma que eu trabalhava antes, mas é uma opção de sustento, de se pagar as contas, pelo menos. Não é uma coisa tão rentável, mas é a opção do momento. Eu tenho fé em Deus, né? E estou aqui encarando essa missão aí que foi a opção que eu arrumei. O Maurício Cardoso a gente já mostrou em outra reportagem. Da van do transporte escolar, ele migrou para a moto, inovou e hoje é conhecido por Jarbas, o mordomo de aluguel. Vai ao mercado, farmácia, banco, paga contas, transporta mercadorias, leva o carro para a oficina e muito mais. Nessas fotos, a saudosa rotina perdida da Ana Paula e do esposo Alexandre. Depois da pandemia, o financiamento das duas vans já foi prorrogado por 2 meses. Mas agora eles estão sem perspectiva. A gente faz o que aparece, né? Surge alguma coisa aqui, alguma coisa ali, é a maneira que a gente tá se virando assim durante o mês. A gente tinha uma vida mais tranquila, né? Tava conseguindo manter direitinho o nosso negócio, a gente tem financiamento das nossas vans, né? Isso está nos preocupando bastante, porque a gente não tem previsão, né, Helena, de retorno. Então, deu um giro 360 graus, assim, na vida da gente. Tá vivendo um dia de cada vez. É bem constrangedor também, porque a gente tem van, tem financiamento, né? Tem as despesas da casa e tem muita coisa que a gente não está mais conseguindo, né, cumprir como a gente tinha antes, né? Então, uma situação bem complicada, de tirar o sono. Na zona norte da cidade, Jorge Koubich, um veterano transportador, tenta superar a crise retomando uma atividade que aprendeu com o pai, a marcenaria. No ano de 2016, no Natal, o Jorge fez esses cachepó para dar de presente para a esposa, Rosane. Na época, muitas pessoas até encomendaram, só que ele não tinha tempo. Agora, no mês de abril de 2020, quando viu que o transporte escolar não retornava mesmo, em função da pandemia, resolveu ampliar a produção e aí começou a vender. E é o meio de vida dele e da família. Pelas redes sociais,
Ele e a esposa Rosane divulgam as artes em madeira que ele produz. Porta-vasos em formas e tamanhos diferentes, miniaturas de carrinho de mão, cadeiras, porta-bíblia. A Rosane, além de dar o toque final com as folhagens, também produz tapeçarias em crochê. A van está parada ao lado da casa. Começou o ano carregando 37 crianças. A pandemia chegou, tudo parou. Foi quando Jorge achou que era a hora de seguir. Foi uma redescoberta para ele. Tanto que o retorno ao transporte escolar, quando acontecer, será somente para fechar tempo de aposentadoria. Eu vou voltar com o transporte escolar firme até me aposentar. Pode levar 1 ano, 2, não sei, que tempo leva para me aposentar ainda. E aí eu vou, a hora que eu parar mesmo, eu vou só fazer isso aqui. Tem gente que comprou van, apostou no ano, vão ter que devolver van. Eu já conheço colega meu aí que eu fiquei sabendo que não vão voltar a trabalhar. Não vão voltar porque estão passando necessidade mesmo. Eu não estou ainda, por causa que eu peguei o auxílio do governo, né, que dá para custear as despesas. Conseguiu o auxílio emergencial? Consegui. Consegui e estou fazendo isso aí. E, olha, está dando boa saída. Eu faço ela que vem, a mulher que vem. Coisa boa. Então mas tá bem. Aos poucos, o ainda transportador Jorge organiza sua nova estrutura de trabalho. Um caminho que ele só está trilhando porque teve que parar. Já para outros desses profissionais que têm no serviço de transporte escolar e de turismo sua principal função, mesmo que agora necessitem se reinventar para subsistir, a meta é retomar o serviço logo que a pandemia passe. Eu estou na fé, né, que tudo isso passe logo e que a gente consiga retomar, né, Helena, nossas atividades, né, nossa vida normal, né? Mas tá bem difícil, assim, da gente manter esse otimismo, sabe? Assim que a coisa começar a voltar ao normal, é a minha intenção voltar para a Cachoeira e seguir fazendo o que eu fazia antes, né? Tanto no transporte escolar quanto no turismo, né? E a gente fica na torcida, não é, por esses profissionais, por esses trabalhadores. Eu acho que a pior coisa da pandemia é justamente a falta de perspectiva, né? Não é possível fazer um planejamento. O planejamento tem que ser semana a semana, não dá para olhar muito para frente porque não se sabe o que vai acontecer. Bom, é hora de interatividade aqui no NT Sul, a gente gosta muito de ter a sua participação. Quero mandar um abraço aqui para Clésia Silva Severo, está com a gente. Bom trabalho, é bom ver notícias da minha terra. Obrigado, Clésia, tudo de bom para você. A Francine Cardoso mandando mensagem aqui. Ela diz, tô ligada na telinha da Novo Tempo, parabéns, 18 anos de casamento em Afran e o Emerson Fortes, parabéns para eles, felicidades. Vamos aqui para a tela, o Luciano Widenhoft. Não sei se falei certo aí, viu, Luciano? Só me corrige. Só iluminaram para favorecer os donos de lojas. Os bairros pobres são ignorados, diz aqui o Luciano. Obrigado pela mensagem, Luciano. Tem mais mensagens chegando aqui, mais telespectadores. O Jonatas. Não dá mais para andar nas estradas do Rincão dos Menezes. É uma vergonha buraqueira. Estamos quebrando os carros e assim não dá para ficar. Na hora do voto, eles comparecem, prometem mundos e fundos, mas não fazem nada. E olha aqui o vídeo que o Jonatas mandou pra gente. Foi um vídeo que foi gravado à noite, né? Mas dá pra gente ver bem aí o que acontece. É uma verdadeira buraqueira, né? Já teve outros telespectadores, a gente já mostrou algumas outras fotos aí também do Rincão dos Menezes, uma estrada que precisa certamente de manutenção urgentemente. Obrigado, Jonatas, aí pelo vídeo, viu? O Ramon Fonseca também manda mensagem, aqui no Rincão dos Tati não tem estrada, nem iluminação, só pagamos os tributos. Isso é triste, né, Ramon? Obrigado pela mensagem aí também relatando este fato. E para você que ligou a sua TV agora, por que as pessoas estão reclamando tanto de iluminação? A gente mais cedo rodou aqui uma reportagem falando justamente da iluminação pública, como a prefeitura pretende atender aos bairros, né, e as ruas do centro, que dentro do projeto de eficiência energética da RGE já receberam a iluminação de LED, mas as lâmpadas que foram retiradas não podem ser recolocadas, né, em regiões periféricas, porque o projeto previa que as lâmpadas seriam recolhidas. Vamos aqui, o Wildon Rodrigues também mandando mensagem para a gente. Se os governantes iluminam a cidade, criticam. Se não iluminam, também. Vamos aguardar até que terminem os trabalhos, diz aqui o Wildon. Obrigado, Wildon, também pela sua observação, pela mensagem enviada para a gente. O Adriel Lopes também mandando mensagem aqui.
esse calorão não dá, só assim para aguentar. Vamos ver a foto aqui que o Adriel manda pra gente aqui, só assim mesmo, né? Sentando na frente da geladeira. Obrigado, meu amigo, aí pela foto, viu? Foto criativa. Bom, temos tempo ainda para mostrar mais fotos? Temos, então vamos lá. Bia Saldanha, felicidades ao meu neto, Vitor Saldanha Casper, que faz hoje 7 anos. Feliz dia do amigo a todos os amigos. Vamos ver a foto aqui do Vitor, que a Bia manda pra gente. Aí o Vitor, felicidades, meu amiguinho, tudo de bom pra você, muitos anos de vida. Quem mais? A Ana também mandando mensagem aqui. Quero mandar um abraço para minha amiga Andréia, de Encruzilhada. E a Ana manda foto pra gente aqui. Acredito que das duas, né? Legal, grande abraço para vocês aí, considerando que esse dia 20 é também considerado o Dia do Amigo. Muito obrigado aos nossos telespectadores que mandaram fotos, vídeos e informações. Peço desculpas a quem não foi atendido aqui, foram dezenas de mensagens recebidas. Obrigado pelo carinho e pela audiência. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Você já sabe que pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul através do nosso site, novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também as reportagens exibidas aqui. Amanhã, ao meio-dia, a gente está de volta na tela da TV Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!